Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos de literatura portuguesa, século XIX, o S. de Queiroz, que nós já fizemos vídeo aqui sobre a relíquia, né, em que tem um raposão, né, que tem umas histórias mirabolantes, aventuras e desventuras do raposão, né, o falso cristão, né, raposão, o falso cristão, que vai lá para o Egito e depois para a Terra Santa, né, o Israel, Jerusalém, que é a época do Império Otomano, lá no século XIX. Né? Como o S. de Queiroz estava escrevendo as duas histórias ao mesmo tempo, na minissérie que a Rede Globo de televisão fez, juntou as duas histórias. Então você tem um raposão também nos maias. Só que os maias não têm um raposão, né? A relíquia. Então depois tem muitas diferenças do livro para a minissérie. Né? A minissérie dá muita ênfase àquela parte inicial ali do romance do Pedro e da Maria Montfort. E aqui são 40 páginas. 40 páginas, lá eles fizeram 7 episódios. Só você ver a comparação, né? Aqui são 3 gerações, né? Uma família complicada, né? E aí começa assim, bem romântico, né? Mas o tom geral é realismo. Né? Então ele está ali no realismo. Desde o Primo Basílio também é a transição. Né? O Primo Basílio é uma transição que tem lá aquele. O conselheiro Acácio, né? Impagável, personagem marcante do S. de Queiroz. E tem o Primo Basílio, tem o crime do Padre Amaro, os maias, relíquia, e depois vai seguindo, né? Tem um monte, não vamos por parte aqui, porque essa obra ele demorou 8 anos para escrever, né? 1880 a 88, publicou em 88, né? Então é um livro que você pode comparar com aquelas histórias de família, né? Os Bodenbrooks, lá do Thomas Mann, né? Os 100 Anos de Solidão, né? Do Garcia Marques, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Mais aqui, República dos Sonhos, Anélia Pion, né, que são histórias que vão acompanhando as famílias ao longo de gerações. Então aqui você tem 3 gerações, começa com Alfonso da Maia, né, os maias é a família Maia, né? Então começa com o Alfonso da Maia, que é assim, um fidalgo, né, um cara que por suas ideias liberais foi até exilado de Portugal, foi para a Inglaterra. E na época de muita comoção lá em Portugal, né, com essas lutas dos conservadores e liberais. É interessante que ele é um liberal, assim, anticlerical, né, beber o ateísmo, no caso aqui mesmo, não gosta de padre, vive discutindo aqui com Vasques, né, que é um padre que é o clerical, obviamente. E ele não gosta da educação que a esposa, né, dá ao filho, Pedro, que o Pedro é aquele menino muito melancólico, muito sentimental, né, e cada vez mais devoto, então ele não gosta muito desse aspecto. Só que em questão de linhagem, né, de fidalguia, de nome da família, ele é muito conservador. Então ele mantém toda aquela tradicionalidade, só que é um liberal, né? Então é interessante como é que ele é anticlerical, né? Então é um personagem interessante que é o mais desenvolvido nessa parte inicial, é o Afonso. Na minissérie, obviamente, deram mais espaço, né, para o casal, né, o aspecto romântico, e realmente o início do livro é bem romântico, muito dramático, assim, né, cenas de ópera, né, porque tem um amor proibido, né, isso é uma coisa de romantismo, um amor proibido, porque o Pedro, que é um menino muito devoto, muito melancólico, vai se apaixonar por uma moça muito folgosa, podemos dizer assim, né, uma brasileira, assim, menina que veio no Brasil, que é Montfort, né, a Maria Montfort, e o pai é de Açores e cometeu algum crime, saiu para o mundo, né, veio para o Brasil e entrou para o tráfico negreiro. Então ele, né, participava da escravidão, né, por isso que ela é chamada de negreira. Então as mulheres lá de Portugal, quando elas chegam, né, não gostam que toda a riqueza da família é com tráfico de negros, né? Então aquela negreira e tal. Então é uma forma pejorativa é uma brasileira que chegou, né, não gosta de brasileiro, que é o pessoal que fez a fortuna, vai saber como, aqui no Brasil e volta para Portugal cheio da grana, mas não tem fidalguia, não tem nome, né? Não tem família, né? De onde veio esse povo, né? Onde é que fez a grana, né? Então é isso aí. Então o Alfonso, ele é o Alfonso, né, da Maia, ele vai falar que o atraso de Portugal é o clericanismo, né? O negócio é ser igual à Inglaterra, né? E aí, muito bem, o filho vai ser educado igual um português, né? Vai ser um devoto igual a mãe tem uma saúde frágil e morre. E aí o filho vai ficar um tempão assim, na melancolia, né? Ele não faz o luto pela mãe e vai ficar cada vez mais recluso. E quando ele tem essa paixão, né, o pai até acha que assim, arrumou um amante, né, tal. Só que o menino apaixonou mesmo e quer casar. E aí o pai não gostou. O pai não gostou. Não, quem é essa mulher, né? Vai saber realmente que o pai
pai né, o Manuel aqui, ele fez a fortuna com o tráfico, né? Então vai começar isso aí, né? E aí o pai, que é o Afonso da Maia, tem um escudeiro lá, um administrador, que é o Vilaça, que vai aparecer em vários momentos aqui no início. E o Pedro vai fazer amizade com o Alencar. Alencar é um cara comensal, sabe aquele cara que chega assim, né? Chega ao do jantar, então é o cara que vai ajudar ele com a Maria Montfort, né? Assim, vai ter os contatos, vai na ópera, né, e tal. E esse Alencar também é meio apaixonado pela Maria, só que ele não tem chance nenhuma, porque quem tem a grana é a família Maia, né? Família Maia, e o Pedro vai começar a usar o dinheiro, vai pedir dinheiro ao administrador Vilaça. E quando o pai vai recusar, né? Você não vai casar com essa mulher, né? O pai já avisa, isso não vai dar certo, isso aí, não é fidalga e tal. Não é rica, né? Aliás, rica é, né? Tem dinheiro esse tinha, mas não é fidalga. Muito bem, aí vai dar problema, né? Porque aí o Pedro vai casar às escondidas, né? Sem a aprovação do pai, vai usar o dinheiro da mãe, né? A mãe deixou essa herança, e aí vai começar o problema todo, né? Porque aí ele vai para a Itália, fica um tempo na Itália, depois um tempo para a França, né? Feitando dinheiro, lua de mel e tal. E aí a Maria vai ficar grávida, então ele quer voltar para Portugal, que é da regeneração que eles falam, né? Regeneração, que é ali nos anos 50, né? Eles foram ali para a França, uma época que teve uma estabilidade depois da Revolução de 48, né? Bem histórico o livro nesse ponto. Minha avó sumiu. Então, em 48 teve aquelas revoluções ali, Primavera dos Povos na Europa, e aí teve um novo presidente na França. Esse presidente vai dar o golpe depois de 50, né? Aí vai se tornar imperador, que vai ser o Napoleão III. Né? A gente já viu isso aí nos livros do Humberto Eco, né? Que fala aí o cemitério de Praga. Já viu isso lá. Muito bem, então vai ficar o Pedro e a Maria. Ao longo do tempo eles vão ter uma filha, que é Maria Eduarda, e vai ter um filho chamado Carlos Eduardo. Né? Então vai ter 2 filhos. Só que vai acontecer o seguinte, um dia lá, uma caçada, né? Uma caçada nas propriedades lá, o Pedro, por infelicidade, podemos dizer assim, vai disparar uma arma e vai ferir lá um príncipe napolitano, né? Um italiano, que estava exilado, né? Então, você vê um herói assim, exilado no próprio país, e foi ferido e passou uns dias lá na casa do Pedro, né? Sendo tratado por um médico, aí pessoal cantando canções napolitanas, italianas e tal. E aí o seguinte, nesse meio tempo não há reconciliação do pai e filho, né? Realmente o Afonso não quer nem saber do filho, né? Não responde às cartas, não quer saber dos netos, né? E a mulher, a Maria Montfort, cada vez mais revoltada, porque o sogro não reconhece os filhos, não quer aceitar, não quer conversar, né? E essas rixas familiares vão enfraquecendo o casal. Por mais que o casal, né, que é o Pedro e a Maria Montfort, tem esses saraus de poesia, de música, né? E o príncipe está lá também. O príncipe que, né, se curou, tal, não está mais na casa. As criadas ficaram apaixonadas pelo príncipe e tal. Muito bem, aí acontece o seguinte. Ó, pra você ver, coisa de romance romântico, né? Não é que a mulher foge com o italiano, né? A mulher foge com o italiano, coisa absurda, né? Eu também, né? A minissérie já achou absurdo, né? Imagina aqui no livro, mas é isso mesmo. O Pedro faz uma viagem, alguns dias, quando ele volta, a mulher fugiu, levou a filha, né? E fugiu com o italiano, aquele príncipe italiano lá. Será que é príncipe, né? Claro que é príncipe. Nem sei se é príncipe mesmo. O cara, então, galã da história, levou, né? E aí o pai falou, né? Ó, essa mulher, né? E aí ficou o menino, né, que é o caso do Eduardo, e ele leva pro pai, né, leva que o filho está aqui, e aí pede os documentos lá, que começa a fazer umas cartas, e aí acontece a morte então do Pedro, né, morte trágica, romântica, né, porque ele foi traído, a mulher fugiu, então, e aí ele teve que reconhecer, né, o pai, você tem razão, né, é o filho pródigo, a imagem do filho pródigo, e que o Afonso é aquele homem correto, fidalgo, né, que falou, olha, essa mulher não tem futuro, essa mulher não tem passado, não tem futuro, né, sabe-se lá como é que fez riqueza na família, né? Então, realmente foi trágico, né? Então, essa parte aí melancólica, romântica da história é essa, o início da história. O início da história é basicamente até esse drama, né, em que a mulher, né, vai fugir com... gente, na minissérie, eles vão desenvolver, a minissérie são 42 episódios, né? Então eles têm que enrolar, tem que inventar coisas que não tem no livro, mais personagem, mais diálogo, né? Então, eu acho que esse é o problema que teve, porque, por exemplo, uma coisa que é 40 páginas aqui, que é rápido, assim, não tem muito desenvolvimento, a não ser a tragédia, né? A tragédia em si.
gastaram 7 episódios, ou seja, né, um quarto da minissérie praticamente foi usado para falar desse drama, né? Sonic, que na verdade está fazendo aqui criação de personagem primeiro, está criando os personagens. O Alfonso é aquele liberal, mas que é conservador, né, nos costumes, por dizer assim, liberal, mas conservador nos costumes. E aí você tem o Pedro, que é o romântico, melancólico, né, o byroniano da história, que ele lê Byron, que as emoções são terríveis, né? Então quando ele ama, quando ele sofre, né? Então o fim trágico dele. E aí a história agora vai ter um outro grau, que é o seguinte: o velho já estava ali, né? Nas últimas também, assim, né? O Afonso, porque a família, né? Estava sozinho na mansão. E aí, com o neto, ele vai assumir o neto, né? Porque o filho morreu e agora tem o neto, o Carlos Eduardo, e ele vai cuidar da educação do Carlos Eduardo. Então vai para o capítulo 3, né? Que é a infância do Carlos Eduardo. E o Carlos Eduardo vai ser educado como ele gostaria de ter criado o filho que morreu, o Pedro, né? Então o Carlos vai ter um preceptor inglês, que é o Sr. Brown, né? Lembrar que o Afonso da Maia adora a cultura inglesa, ele não gosta da cultura, né, católica, cricana. Só que aí ele está cercado de catecismo de todos os lados, né? Então ele vai chamar esse preceptor, o Sr. Brown, vai continuar lá com o Vilaça, né, como o gerente da fortuna dos Maia, né? E esse Brown, ele vai ser preceptor que está preocupado mais com esportes, né, criação, né, assim, física mesmo, educação física e tal. Muito bem, esse amor pelo neto que vai fazer o Fidalgo aqui, o Afonso, né, reviver. Aí ele vai, vou cuidar do meu neto, né? E não se sabe mais da história da Monforte, né, a Maria Monforte e a Maria Eduarda. Quem é? Não é a Maria Eduarda, né? Que é a outra filha, a mais velha, né? E muito bem, aí no capítulo 4, que nós paramos aqui, o Carlos está formando em medicina, que não era uma profissão assim, que os fidalgos gostavam. Eles gostavam mais, obviamente, do cara que era um advogado, administrador, gerente, uma coisa assim, né? Ou então o cara que vivia de rendas, né? Os nobres russos, né, não tinham profissão. O cara não podia falar que tem profissão. É uma desonra para os nobres o cara ter profissão, né? Essa coisa de ter profissão é coisa de burguês, né? O nobre vive de rendas, das propriedades, né? Geralmente tem lá, né, igual, por exemplo, família que vive de renda de vinhedos, né? Vinhos, produção de vinho, produção de, né? O cara tem lá os camponeses que vai, né, cuidar da lavoura, e a renda vai para os nobres, né? Os nobres vivem sempre, então é uma desonra. Mas aqui o Carlos, né, vai formar em medicina, e graças a toda essa educação formal, né, assim, inglesa, fleumática, né, e vai ser então, né, o personagem central da história agora. Então, na verdade, a história, 90% da história vai girar em torno do Carlos Eduardo, que é esse formado em medicina. Então a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Vamos gastar uns 4 vídeos para ler junto aqui o Maias, que é assim: começa romântico, né? É um livro que começa romântico e vai ficando realista, né? Principalmente depois aqui da morte do Pedro, né? Eu acho assim, um baque, né? É um baque assim, como assim, né? Né? Tem que dividir. Outra coisa, tem que dividir os irmãos. Vai ter uma consequência na história. Vai ter que dividir os irmãos, porque o irmão foi criado lá pelo avô, no estilo inglês. E a irmã, cadê a irmã? Cadê a mãe? Ele não sabe da mãe, né? O pai morreu, e tem um quadro do pai, né? E aí a história, né, tem um núcleo ali em 1875, e depois, 10 anos depois, ele vai voltar no casarão fechado. Aí a minissérie na Rede Globo começa assim: ele chegando na mansão, meados dos anos 80, né, 1885. Lembrando quando ele viveu no casarão Ramalhete, né, lá em 75. E a história se passa, né, desde os anos 30, 1830, 1850, né? Então você pode fazer um levantamento aqui, ó, a época do nascimento dele, 1850, né, que é a regeneração, né? Eles voltaram lá da França, já tinha acabado a Revolução de 48, então você vai seguindo aqui, a história do Carlos vem até 1880, né? Então é isso aí, só tem ideia de datas, né? Então ele vai atravessando todo o século XIX, né? Que é uma epopeia de família, né? Então começa lá no início, né? Desde a época da invasão do Napoleão, né? Que a história faz menção a isso, né? Lembrar que a família portuguesa, real portuguesa, veio para o Brasil, etc, né? E aí eles tiveram que enfrentar o Napoleão sozinhos. E aí depois teve aqueles conflitos lá, inclusive o Pedro I aqui do Brasil, né? Estava envolvido, entre os liberais absolutistas, né?
Então, e aí depois vai ter uma monarquia liberal, que é depois, né, da regeneração dos anos 50. Então, você tem ideia de datas, né? Mas assim, essa parte histórica é en passant, porque aqui mais é o drama humano, né? Ele trabalha muito o drama humano, ok? Então aguardem os próximos vídeos, obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.